Acho que deu certo. Então, hoje vamos para mais um encontro do desafio Você Mais Confiante Magnético, nosso terceiro e último encontro, né? A gente trabalhou no primeiro encontro pilar emocional, no segundo encontro pilar energético, e agora no terceiro encontro a gente vai trabalhar o pilar físico, né? Que são os três pilares super importantes, né? Para que a gente consiga, né, ser essa mulher mais confiante, magnética. A gente precisa olhar para vários pilares da nossa vida, né? Nosso campo emocional, a nossa energia interna, o que a gente vem emitindo, né? Para as pessoas, o mundo, o que está vibrando dentro da gente, quais são os tipos de pessoas que a gente está atraindo. Isso eu conversei bastante no segundo encontro, né? Se vocês não viram o primeiro ou o segundo encontro, tá disponível tudo no meu canal do YouTube, né, a gravação. Quem está dentro do grupo tem lá o link, então aconselho bastante ver. Lá tem bastante conteúdo super legal para já expandir um pouco, né, a nossa consciência sobre esses assuntos, já dar vários insights e também tem várias práticas, né, para a gente já ir botando, né, ali no nosso dia a dia, para já ir transformando a nossa energia internamente, para realmente é um desafio para que a gente faça, né, todo dia um pouquinho, para que a gente vá se construindo cada vez mais, né, de dentro para fora, essa confiança, esse magnetismo, vá transformando, vá limpando as nossas emoções, vá melhorando a nossa energia, né, e hoje eu também quero falar do pilar físico, que é tão importante, porque se a gente trabalha as emoções, né, trabalha a energia, mas a gente não faz esse movimento no corpo físico, se a gente não vem para o plano físico e faz os movimentos e transforma no corpo também, isso traz esses aprendizados para o corpo, e essa transformação, ela não vai ocorrer, né, ela fica muitas vezes na mente, ela fica muito, gostei do conteúdo, tal, mas não põe em prática, tive um insight aqui, tal, mas daí vou comprar mais um curso, vou fazer mais não sei o que, mas às vezes não vive aquilo, né, e a vivência no corpo que a gente precisa para realmente ir vendo cada vez mais as transformações. Então, hoje eu quero falar desse pilar físico tão importante, que a gente precisa também, né, tá botando em prática e tá olhando para que a gente se transforme, né, cada vez mais nessa mulher. Então, vamos lá. Você já percebeu que é impossível mudar quem você é apenas na mente? Pensamentos, né? Bons pensamentos nos ajudam. As emoções também nos direcionam. A energia, ela sustenta essa mudança, mas é o corpo que manifesta. É o corpo que mostra ao mundo o que você é. É o corpo que decide se você se encolhe ou se expande. É o corpo que sustenta seus limites, suas escolhas, sua presença, seu magnetismo e confiança. Nada muda de verdade até que o seu corpo mude. E nada se sustenta sem que o corpo participe. O corpo é a forma mais rápida de comunicar ao cérebro uma nova identidade. Emoções, crenças, energia só se consolidam quando viram comportamento físico. Corpo é biologia, mas também o corpo guarda memórias, guarda emoções, guarda manifestação. E se você quer ser uma mulher mais confiante e magnética, o seu corpo precisa sentir isso. Não basta pensar, nem visualizar, desejar. É preciso viver. Hoje a gente vai falar sobre isso, né? Essa importância da gente trazer práticas para o nosso corpo, trazer esse movimento, mostrar, né, para o nosso cérebro, para o nosso corpo, que a gente está comprometida mesmo em se tornar cada vez essa mulher, né? Porque senão as coisas realmente, essa mudança, ela não consegue se sustentar, só na mente. O corpo, então, é a chave que abre todas as outras portas. O corpo é o primeiro lugar onde a mudança se materializa. Mesmo que sua mente queira mudar, sua energia esteja alta, suas emoções estão mais equilibradas, mais curadas, mais alinhadas, nada se sustenta sem o corpo. Isso porque o corpo é a ponte entre a sua identidade antiga e a sua nova identidade. O seu corpo, ele registra memórias, ele registra os traumas, ele registra suas crenças, suas posturas aprendidas, suas defesas, suas ausências, os seus medos, as suas expansões. E ele responde ao que você viveu, não ao que você deseja. Então tá tudo ali, por mais que conscientemente nem tudo a gente vai lembrar, né, de memórias, mas o nosso corpo, ele guarda essas memórias, né, ele guarda essas feridas, ele guarda esses traumas, ele guarda muitas crenças. Então a gente às vezes tem bloqueio no corpo, não consegue fazer certos movimentos, não consegue ir, não consegue, né, tem alguma trava no corpo, alguma coisa, isso porque o teu corpo tá cheio de memórias. Então por isso que é tão importante a gente trazendo alguns movimentos pro corpo para ir liberando tudo isso. E depois aqui no decorrer da aula eu vou trazer várias práticas, ideias de movimento para que a gente vá botando em prática, né? Isso que eu estou trazendo aqui. Então, vamos lá. Continuando. O corpo e as emoções que retroalimentam. Suas emoções mudam o seu corpo. O seu corpo muda suas emoções. Suas posturas moldam o seu estado interno. E seus movimentos ativam ou desativam padrões emocionais, né? Então, a gente sabe, quando a gente está triste, a gente fica com o corpo mais, né? Fica mais retraído, fica mais para dentro, né? Agora, quando eu tô triste, mas eu começo a
botar o ombro para fora, eu começo a me levantar, eu começo, sabe, botar uma roupa que eu me sinta bem, isso também já muda a minha emoção. Então, tanto a emoção muda o meu corpo, como o movimento no meu corpo muda a minha emoção. Então, são coisas que vão se retroalimentando. Então, eu preciso fazer esse movimento também, que isso vai impactar nos outros pilares, tanto na minha energia, quanto na minha emoção, né? Esses movimentos que eu for fazendo. Então, o corpo como um portal de autoconfiança e magnetismo. Uma mulher confiante, ela não se resume a pensar positivo. Ela habita o seu próprio corpo. Ela ocupa seu espaço, ela respira com profundidade, ela se movimenta com presença, ela olha nos olhos, ela toca o próprio corpo com carinho, aparece para si e para o mundo. O magnetismo, ele é corporal, a autoconfiança, ela é corporal, e o poder pessoal é corporal. Então, é uma pessoa que está sustentada, né? A gente não precisa ter, isso não tem nada a ver com ter o corpo perfeito, ou ter, né, uma aparência ideal. Não, é quando tu começa a entrar nesse caminho, né, que a gente trabalhou no pilar emocional, no pilar energético, de fazer as pazes contigo, de conhecer todas as tuas partes, de começar a se tratar com mais autoamor, né, de fazer alguns movimentos já para te se sentir bem. Isso, e tu começa a ocupar o teu espaço, o teu corpo, né, com mais carinho, com mais presença, com mais olhar no teu olho, né, começando com alguns movimentos, esse magnetismo, ele vai vindo para fora, né, o teu corpo, ele já começa a dar sinais de que tu tá diferente por dentro, e daí tu já começa a ter um pouco mais de autoconfiança, já começa a ter mais poder pessoal, então tudo isso vai vindo pro corpo, toda essa transformação interna que a gente vai passando, né, que eu abordei um pouco, claro, nos primeiros encontros, e que eu abordo muito mais de forma mais profunda, né, também nos meus trabalhos mais individuais. Então, o corpo, ele libera neurotransmissores que mudam tudo. Então, o nosso corpo, né, ele libera os movimentos que a gente for fazendo, as coisas, ele vai liberando dopamina, que está muito ligada à motivação, ocitocina, que está ligada à segurança emocional, libera serotonina, que está ligada a bem-estar, libera endorfina, que está ligada a alívio e prazer. Então, dependendo dos movimentos que a gente for fazendo, a gente vai conseguindo, né, que o nosso corpo vá liberando esses neurotransmissores. Depois, no final, vou falar de práticas que vão ajudando a liberar tudo isso. Porque quando o nosso corpo muda, o cérebro sente, o nosso cérebro também muda. Né? Então, depende dos movimentos que a gente está fazendo, isso vai liberar esses neurotransmissores que vão impactar o nosso cérebro, que vão impactar o nosso comportamento, como que a gente se sente, né? E quando o cérebro muda, a nossa vida muda, né? Então, por isso que é tão importante a gente fazer esses movimentos, porque o nosso corpo, ele tem muita química envolvida, né? E se a gente está com o corpo sem ocitocina, sem uma serotonina, sem endorfina, sem uma dopamina saudável, não essa dopamina artificial, né, de excesso de estímulo de rede social, de excesso de joguinhos, de coisa que é uma dopamina muito artificial, né, que ela traz um alto nível e daqui a pouco abaixa lá embaixo, tu precisa cada vez mais daquilo, essa dopamina artificial. Mas existe uma dopamina natural que a gente consegue liberar no nosso corpo através de alguns movimentos que a gente faz. Então, é isso que a gente precisa resgatar, né, já para impactar o nosso cérebro, que vai impactar o nosso comportamento, que vai impactar como que a gente se sente, vai impactar na nossa vida. Então, o corpo, ele produz neurotransmissores de confiança e bem-estar, dopamina, serotonina, ocitocina, endorfina. Isso vai ajudar a regular o nosso sistema nervoso, permitindo que o cérebro racional volte a funcionar. Porque se o nosso cérebro, se a gente está muito ligado no nosso sistema muito nervoso, muito em alerta, a gente está só com a amígdala ali ativada, que é essa coisa do alarme, do medo, de ter algum perigo acontecendo, a gente não consegue acionar o nosso cérebro, o córtex pré-frontal fica mais na frente, que é o nosso cérebro mais racional. E a gente tem dificuldade de pensar, de refletir, de raciocinar. Muitas vezes a gente age puramente com a nossa emoção, né? Então, por isso que é tão importante a gente prestar atenção, né? Abaixar o nosso sistema nervoso, fazer práticas que vão regular um pouco o nosso sistema nervoso, para que a gente possa voltar a raciocinar, para aí sim ter algum comportamento, para aí sim agir, né? E não agir no impulso, né? Com base no medo, com base no nosso sistema nervoso superativado. Então, quando a gente faz esses movimentos também, a gente cria presença emocional, presença energética, presença social. A gente define padrões energéticos. Uma mulher que se move com presença, ela vibra diferente, ela não está ali agitada, nervosa, ansiosa, né? O sistema nervoso dela todo alterado, não. Ela está aprendendo a entrar mais nesse lugar, né, de aprender a regular o seu sistema nervoso, ela está passando por um processo de cura dos seus traumas, cura das suas feridas, e ela está conseguindo não ser dominada mais por eles, né, não projetar tudo isso nos relacionamentos, não projetar tudo isso fora, não se engatilhar tanto com tudo isso, né? Então, essa mulher que ela for passando por esse processo de cura, que é claro que é o meu convite, né, para vocês, é que a gente vá se curando, que a gente vá reconhecendo, né, que a gente vá se limpando nossas emoções, limpando nossa energia, limpando todos esses traumas e curando esses traumas que a gente passou, essas feridas, para que a gente consiga
Aí sim, não se mover mais baseado nisso, mas se mover de outro lugar, né? De um lugar de uma pessoa que passou, né, por um processo de que transformou feridas, dores em cura, né, que uma mulher muito mais inteira, com muita mais sabedoria, que usou de tudo isso para se transformar, né, não se fechar e não ficar também com o ego ferido, mas se transformar numa mulher mais presente, mais sábia, mais conectada consigo, entendendo por que passou por tudo isso, entendendo o que a vida estava te convidando para fazer, né, quais são os chamados de cura que a vida estava te mostrando para te parar de repetir esses ciclos, para te parar de repetir esses padrões. Então, esse é o meu convite, né? E marca a autoimagem. Como você se toca, se olha e se veste, afeta diretamente como você se percebe, né? Então, essa transformação interna, né? Até na forma da gente se passar, né? Se dar um carinho, a forma como que a gente se olha, se a gente continua ainda se criticando, se a gente continua ainda olhando o nosso corpo, né? E só achando defeito, isso tudo vai impactar na forma como que a gente se vê, como que a gente se sente, né? E no movimento do nosso corpo, se a gente vai ter um corpo mais ereto, se a gente vai estar com uma postura mais aberta, se a gente vai estar com uma postura mais insegura, né? Tudo isso vai impactando. Acho que tem uma frase ali que eu não li, deixa eu ver aqui. Autoconfiança. A autoconfiança, ela não nasce na mente, ela nasce no corpo, e a mente só acompanha. Então, todo movimento que a gente faz no corpo, muitas vezes vai impactar muito a forma como que a gente se vê. Então, dependendo, se a gente põe uma roupa que a gente se gosta, se a gente acordou um dia que a gente está se sentindo bem com o nosso corpo, que a gente está se sentindo bem com a gente, isso vai impactar, né? Como que a mente vai, os nossos pensamentos vai impactar como que a gente se sente, as nossas emoções. Então, a gente precisa estar com esses pilares, né, alinhados, porque isso vai impactar diretamente, né, na nossa autoestima, na nossa energia, no nosso magnetismo. Então, o físico como manifestação do emocional e do energético. Quando a mulher não se cuida, ela perde energia, ela perde o libido, ela perde o magnetismo. E já quando ela cuida do corpo, ela ativa o arquétipo da mulher presente, da mulher viva, da mulher feminina. Quando ela se abandona fisicamente, ela reforça a crença de que ela não merece. Então, ela vai, né, tá num relacionamento, ela vai ir para algum lugar, tal, ela vai se achar menos, ela vai se achar inferior, ela já vai com essa vibração interna de que ela não é boa o suficiente, de que ela nem se cuida, de que ela não merece esse cara, ela não merece esse relacionamento. Então, tudo isso vai impactando em como que ela vai se sentindo, né? E quando ela se movimenta com intenção, ela manifesta na matéria, né? Quanto mais movimento a gente fizer com intenção, botando, olha, eu quero um relacionamento assim, eu quero ser essa mulher, depois a gente vai fazer uma prática no final bem legal, que a gente vai botar intenção, visualização, já vai trazer para o corpo tudo isso, e daí a gente vai conseguindo manifestar os nossos sonhos, a gente vai conseguindo se transformando cada vez mais, né, no dia a dia nessa pessoa, que a gente está ali, se movimentando, visualizando, vivendo na prática, isso sim que traz, que causa transformação, né? Então, não é sobre, eu quero que me valorizem, eu quero que me elogiem, eu quero, né? Isso é bom, só que isso é reflexo de quem tu tá se tornando. Então, primeiro a gente precisa passar por esse processo interno, de eu aprender a me amar, de eu aprender a me respeitar, de eu aprender a me valorizar, de eu aprender a me cuidar, de eu transformar internamente tudo isso, né? De eu não me abandonar, de eu não me rejeitar, e aí sim eu vou ver fora esse mesmo tratamento comigo, porque eu mudei dentro, né? Porque a gente está se movimentando, está se transformando dentro, e aí o fora é reflexo de tudo isso, né? Então, energia é vibração, emoção é frequência, mas quem materializa isso no mundo é o nosso corpo. Então, é o corpo que vai falar não, é o corpo que vai sustentar os seus limites, encerrar padrões, iniciar algo novo, encarar o desconforto, se colocar, se posicionar, entregar energia nos relacionamentos, tomar decisões, honrar seus sonhos. Então, tudo isso a gente precisa fazer esses movimentos no corpo. Nada se manifesta sem o corpo, né? Então, nosso corpo está sempre passando uma mensagem. Quando a gente está passando o nosso limite, nosso corpo já sente, né? A gente precisa aprender a sustentar o nosso limite até mesmo através do nosso corpo. O nosso corpo ele vai estar mostrando através do externo também os padrões que a gente vem carregando, né? As coisas internamente a gente também vai sentir, nossa, de novo eu estou passando por isso, de novo eu estou chorando por isso, de novo aconteceu isso. Então, quanto mais eu observar, né, o que o meu corpo está comunicando, o que o meu corpo está dizendo, o que está acontecendo fora e o que está acontecendo dentro, mais eu vou estar em contato cada vez mais conectada com o meu corpo, né? E com o corpo eu consigo muito mais ir transformando também a minha vida através das minhas posturas que eu for tomando. Então, como cuidar do pilar físico? Vamos falar de algumas práticas, né? Algumas rotinas de autocuidado que mudam o nosso estado emocional.
um banho com consciência, a gente parar, né? Tomar um banho, às vezes, com mais consciência, com mais presença. A gente tá tomando banho, nem lembra se lavou o cabelo, se lavou o corpo, se não lavou, porque a gente tá com a mente bem desconectada. Então, às vezes, um banho inconsciente, você sentindo a água passar pelo seu corpo, a forma como você passa o sabonete em você, a forma como você se toca, tudo isso já é um movimento que vai mostrar para o seu corpo que você tá se tratando com carinho, né? Porque uma coisa é eu falar, vamos nos tratar com carinho, vamos falar de amor próprio, vamos se cuidar. Isso é uma coisa na mente, é uma coisa muito assim. Agora, quando eu começo a praticar isso com o meu corpo, eu dar um carinho no meu corpo, eu passar um creme no meu corpo com mais consciência, com mais presença, com mais carinho, passar um sabonete, tudo isso vai mostrando para o teu corpo, opa, tem alguém cuidando aqui, né? Tem alguém que voltou para casa, tem alguém que está tirando um tempinho para cuidar de si, que está se amando mais, né? Uma massagem corporal também com intenção, um toque em si, né? Muitas vezes a gente não se dá um toque, não se toca, a gente não dá um carinho no nosso corpo, um ritual, às vezes, na sua pele, alongamento, fazer um alongamento gostoso quando acorda, sabe? Dá um tempinho, não precisa acordar já na correria, no automático, faz um alongamento, ou durante o dia que você percebe que o corpo está mais travado, comece a se alongar também, né? Faz um alongamento. Uma caminhada com mais presença, né? Muitas vezes a gente está sempre no automático, na correria, então experimente caminhar com uma postura, com mais presença, com mais atenção nos seus movimentos, né? Dormir melhor também é uma rotina muito boa de autocuidado, às vezes a gente negligencia o nosso sono, isso impacta totalmente como que a gente vai se sentir no outro dia, né? Às vezes uma noite mal dormida a gente fica mais impaciente, a gente fica com menos energia, daí a gente acaba querendo comer mais, a gente fica com mais mau humor, então dormir melhor é uma prática de autocuidado também, né, de observar as necessidades do nosso corpo, cuidar desse pilar do sono tão importante. Comida também, né? Comer comidas que nos fazem bem, isso é um pilar muito importante também, porque o que a gente está se alimentando, né? Estou me alimentando com coisas que me fazem bem, que me fazem me sentir bem, que depois que eu termino de comer eu me sinto satisfeita, eu me sinto bem com o meu corpo, com as minhas escolhas, né? Isso é um autocuidado também que muda a forma como. Porque se eu me trato bem através também do alimento, eu estou dizendo para mim, eu sou importante, né? O que entra dentro do meu corpo é importante, eu quero que entre algo bom, né? Eu quero me sentir bem. Então, essa forma de cuidado também com a gente mostra para o nosso corpo que a gente está se amando, que a gente está se cuidando, né? Ter vínculos e relacionamentos saudáveis também é muito gostoso, né? Isso já aumenta também a ocitocina, isso já aumenta esse prazer, sabe, a gente poder ter bons relacionamentos saudáveis, né? E por outro lado, quando eu estou em relacionamentos muito tóxicos, amizades, relacionamentos de marido e mulher, enfim, isso vai liberando muito estresse, muito cortisol, isso impacta totalmente no nosso corpo, né, nas nossas emoções, na nossa vida em geral. Então, né, ir construindo esses relacionamentos saudáveis e observando, né, se tem relacionamentos que eu preciso me posicionar mais, se eu tenho que botar alguns limites, se eu tenho que ter alguns alinhamentos, né, o que o meu corpo está pedindo, como é que estão os meus relacionamentos. Então, ter coragem também de encarar certas coisas, de ter certas conversas, né, de se posicionar, de amar o próximo, mas não deixar de se amar, né? Aprender a não ter relacionamentos com base muito em independência emocional, onde a gente se anula, onde a gente está sempre se deixando para depois por causa do outro, né? Onde a gente depende do estado do outro, a gente fica bem, se o outro faz isso, a gente já fica mal, então a gente depende muito emocionalmente do outro, da validação do outro, de como que o outro está. Isso é muito prejudicial para o nosso corpo, né? Então, tratar todas essas coisas, né? Esses vínculos, olhar para essas relações, olhar para esses vínculos, ver o que precisa fazer, encarar o que precisa ser encarado. E eu sei que nem sempre é fácil sozinho, né? Esse é o meu trabalho, é por isso que eu estou aqui, né, junto com vocês. Aqui por meio, claro, desse desafio gratuito, é uma camadinha que a gente vai abordando, não consigo trazer tudo, né, mas tanto dentro da comunidade, dentro das mentorias, eu consigo abordar isso de forma muito mais profunda, olhar para o seu caso individualizado, a gente vai conversar, né, sobre as relações, sobre as feridas, sobre o que está acontecendo, porque isso é muito importante, tem impacto muito, né, no nosso corpo, tem impacto demais na nossa energia, porque se a gente tem relações desgastantes, né, relações que a gente caiu aqui. Caiu lá. Caiu? Foi lá. Foi lá. Foi aqui não. Ô, Ana, depois que puder, só desligar o microfone.
que eu tô gravando? Obrigada. Acho que está sendo gravada ainda, certo. Então, vou continuar aqui. Então, cuidar dessas relações, olhar para essas relações, encarar certas coisas, né? Às vezes a gente tem dependência emocional ainda com os nossos pais, a gente tem dependência emocional com os nossos parceiros, ex-parceiros, enfim, tem muita coisa aí por trás que vai impactar, né? Em como que a gente se sente, vai impactar o nosso corpo, vai dando sinais, né? Às vezes a gente acaba adoecendo, acaba ficando sob estresse, né? Esses relacionamentos muito desafiadores, a gente precisa muitas vezes olhar para isso, mexer em algumas coisas, né? Porque senão isso vai impactar diretamente, né, no nosso corpo, na nossa energia, na nossa emoção. Então não dá para fingir que não está vendo, não dá para estar ignorando o que o nosso corpo está trazendo, porque senão isso vai ter um forte impacto depois. Outros movimentos que vão desbloquear a nossa energia. Uma dança, né? Botar uma música que você gosta, dançar, soltar o teu corpo, liberar tudo isso, né? Isso faz muito bem. Movimentos circulares com o quadril, né? O quadril a gente guarda muita coisa, né? Como eu falei lá no início, nosso corpo ele guarda as memórias, ele guarda os traumas, ele guarda, né? Por mais que racionalmente às vezes não lembre, o nosso corpo às vezes é travado em certos aspectos porque ele guarda essas memórias, né? Então, ir fazendo essa dança para liberar um pouco, ir movimentando um pouco o quadril, soltar um pouco esse quadril, né? Fazer alongamento para a gente abrir. Eu faço yoga, é uma prática muito legal também, que a gente vai, sabe, alongando várias partes do corpo, vai tendo contato com o nosso corpo de uma forma diferente, é muito legal também, indico. Abrir o peito também, sabe, são movimentos que a gente, muitas vezes, a gente anda, né, com uma postura toda encurvada, toda rebaixada, e a gente aprender, botar o peito um pouco para trás, abrir esse peito, né, receber da vida, estar aberta para a vida, isso já são alguns movimentos que vão desbloqueando a nossa energia. Exercícios de respiração, para a gente dar uma baixada no nosso sistema nervoso, a gente dar uma acalmada, então tem vários exercícios de respiração que dá para encontrar na internet, ou se você segue alguém que faça, é muito legal também, depois no finalzinho a gente vai fazer um. Movimentar o corpo, se exercitar, tudo isso vai movimentando energias bloqueadas, vai tirando um pouco o estresse do dia, né? Vai tirando um pouco dessa carga mental que nós mulheres a gente carrega tão forte, né? A gente tem muitos pensamentos, muita coisa na nossa cabeça, muita. Então, quando a gente vai movimentando esse corpo, a gente vai se exercitando, a gente faz uma respiração, a gente faz uma dança, tudo isso ajuda a liberar um pouco, né? Desse estresse. Ações físicas que mudam a nossa identidade. Então, a postura de presença, né? A gente começa a mostrar para o nosso corpo que a gente está segura em ser a gente mesmo, né? Então, quando eu estou com a postura inteira, com presença, isso eu já estou mostrando para o meu corpo. Falar com mais clareza, né? Ter clareza, ter convicção no que você fala, acreditar em você, acreditar na sua verdade, conseguir se posicionar. Organização do ambiente, né? Quando a gente está num ambiente gostoso, organizado, limpo, cheiroso, isso também vai impactar em como que a gente se sente, né? Então, organizar um ambiente já são algumas ações físicas que mudam a nossa identidade. Vestir-se como uma mulher que você deseja ser, né? Então, que tipo de mulher que você quer ser reconhecida, né? Qual é o seu perfil que você gosta? Então, se vista conforme essa mulher, né? Ah, se eu quero ser uma mulher que eu me sinta assim, segura, tal. Qual é a roupa que me deixa segura? Qual é a roupa que eu me sinto bem, que eu me gosto? Então, vista-se de acordo com essa mulher que você deseja ser. E pequenos desafios físicos diários, né? Para ajudar a gente a sair dessa zona de conforto e sair desse antigo eu. Então, às vezes, a gente vai ter que se expor a alguns desafios diários, a gente vai ter que sair um pouco dessa zona de conforto para se transformar nessa mulher que a gente quer, nessa mulher mais confiante, essa mulher, né? Porque não adianta só eu querer ser uma pessoa confiante, a confiança ela vem muito da ação. É eu falar algo para mim, eu me prometer algo e eu cumprir, né? Eu falar que vou fazer tal coisa e eu fazer. E eu falar que eu vou cuidar mais do meu corpo, que eu vou me tomar um banho com presença e eu ir lá e fazer esse gesto. Então, isso vai também nos transformando. Então, são pequenos gestos diários que vão fazer com que a gente vá mudando a nossa identidade, vá transformando a relação com a gente mesmo, né, que a gente precisa botar em prática, para sair também dessa zona de conforto, de fazer sempre as mesmas coisas e querer se sentir uma mulher diferente, né? O que eu preciso fazer para me tornar essa mulher? Depois, no final, vai ter umas perguntas nesse sentido também, que é bem legal. Então, agora eu quero te convidar para fazer algumas práticas, né? Já para você ir começando a sentir isso, né? Que a gente pode levar para o nosso dia a dia. Então, quando coloque o pé no chão, sinta o chão, sabe? Sinta com firmeza que é seguro pisar no chão, é seguro ser você, né? Você tá com os pés firmes, é seguro. Coluna ereta, sabe? Ter a coluna ereta, os ombros para trás. Vai arrumando a sua postura agora, né? Relaxa um pouco o seu maxilar. Deixa eu só permitir aqui mais uma pessoa. Ah, não.
Relaxe um pouco mais o seu maxilar, a sua testa. Às vezes a gente anda muito assim, né? A gente tem que tentar relaxar um pouco mais o rosto, levar essa consciência, né? Será que qual é a parte do meu corpo que tá travada, que não tá relaxada? Então, leve um pouco essa consciência pro teu corpo, percebe onde você tá assim e relaxe seu maxilar, relaxe sua testa, relaxe um pouco o seu corpo. E vamos fazer uma respiraçãozinha de 4, 4, 6. Então, tu vai inspirar por 4. 1, 2, 3, 4. Inspira, segura em 4. E depois solta mais devagarinho em 6. Então, eu vou fazer com vocês agora, tá? Ó. Conta até 4. Depois segura em 4. A boca fechada, se possível. E agora solta. Então, é bem legal a gente estar fazendo esses exercícios, né? Às vezes de respiração. Quando a gente vê que a gente está ali muito no automático, muito pilhada, muita coisa, faz uma respiração, dá uma acalmada, né? Inspira, segura um pouquinho, solta mais devagar. Tudo isso vai ajudar o teu sistema nervoso a se acalmando. Faz algumas respirações dessa. Né? E afirme, meu corpo é casa segura para mim, né? Então, só essas práticas de sentir o pé no chão, de melhorar a postura, né? De botar o ombro para trás, de relaxar o seu corpo, você já passa essa mensagem para o seu corpo, que estar no meu corpo é seguro, né? Tá tudo bem, eu posso relaxar. Prática 2, a postura da mulher confiante e magnética. Então, ombros abertos, peito mais disponível, o queixo levemente elevado, né? Deixa eu só aceitar aqui. O queixo levemente elevado, mãos soltas, né? Então, começa a observar como que tá a tua postura. Quem puder desligar desligar o microfone, por favor, obrigada. Observa a sua postura, né? Entre no corpo da mulher que você quer se tornar. Como que essa mulher anda, né? Levanta esse queixo, solta um pouco essas mãos, né? Com mais leveza, um peito mais disponível, com o ombro aberto. Já passa essa mensagem para o seu corpo dessa mulher que você quer se tornar, né? Prática 3. Toque no peito, respiração e intenção. Pergunte, né? Põe a mão no seu peito e se pergunte. Como que essa mulher, né? Feche os olhos. Imagina essa mulher confiante que você quer se tornar, essa mulher confiante que você está aqui, né? Buscando cada vez mais despertar. Como que essa mulher respira? Como que ela anda? Né? Se imagine andando. Como que essa mulher confiante anda? Como que ela se olha? Como que ela ocupa o ambiente quando ela chega no ambiente? Como que ela chega? Ela chega confiante, ela chega sorridente, ela chega bem, ela chega leve, né? Como que ela vive no corpo dela? Ela gosta do corpo dela, ela se sente bem com o corpo dela? Como que ela tá? Então, se imagine sendo essa mulher, se tornando essa mulher. E depois, no final, né, a gente vai pensar em que práticas que eu posso ser para trazer isso cada vez mais, que seja verdade mesmo na nossa vida, né? Então, instale já essas imagens agora dentro de você, dessa mulher que você quer se tornar, né? A forma como que ela olha, como ela anda, como que ela vive. E agora imagine que o seu corpo é a ponte entre quem você foi e quem você está nascendo agora. E visualize quais são as suas rotinas, qual é a sua nova rotina para se tornar essa mulher? Sua nova postura? Seu novo olhar, seu novo padrão de relacionamento, a sua nova vida, a sua nova energia no seu corpo. Então visualize, né? Quais são as posturas que tem que ser, qual é a rotina dessa mulher, né? Qual é o padrão de relacionamento que ela quer para ela, qual é a vida que ela quer para ela, como que é o olhar dessa mulher. Então vai imaginando e visualizando tudo isso. Né? E depois de visualizar, é claro que a gente precisa tomar a decisão, né? De saber quais são as posturas que eu preciso tomar para me tornar essa mulher. Né? O que eu preciso fazer no meu dia a dia que vai me aproximar mais dessa mulher? Será que essas escolhas que eu estou fazendo de comportamento, de hábitos, elas estão me aproximando dessa mulher ou elas estão me afastando? Então, no seu dia a dia, lembre desse exercício, se questione, né? Se cada postura, se cada decisão que você tem tomado está te aproximando ou se afastando dessa mulher. A verdade sobre conforto e coragem. Autoconfiança se constrói no físico, nas pequenas ações, nos movimentos diários, no corpo alinhado com a mulher que você quer ser. É o corpo que sustenta a mudança que a mente deseja e a energia manifesta. Então, é importante a gente trazer algumas práticas, né? As práticas que eu falei anteriormente ali, de uma dança, de um banho consciente, de uma respiração,
né, de um exercício, de um movimento de quadril, vamos trazendo essas práticas para mostrando para a gente, né, essa mulher que a gente quer se tornar, e o corpo vai sentindo isso, vai liberando esses neurotransmissores, a gente vai se sentindo bem, a gente vai passando uma mensagem para o nosso cérebro, e o corpo, ele é inteiro, né, então a gente precisa cuidar de todos esses pilares, isso já vai impactar a nossa emoção, já vai impactar como que a gente se sente, se vê, então a gente precisa fazer todo esse movimento para que ajude o nosso corpo a ancorar tudo isso que a gente está acessando, né, de conhecimento, de insights. E agora, por fim, né, se você chegou até aqui, saiba que você está se movendo em direção à mulher que você nasceu para ser. Uma mulher mais consciente, mais segura, mais magnética, mais conectada consigo mesma, mais presente no seu próprio corpo, dona do seu próprio caminho. Né? E esse mês, para quem sentir também, né, eu decidi abrir um espaço especial para quem quer realmente avançar ainda mais nessas práticas, né? Porque durante todo o mês de dezembro, todas as minhas mentorias, acompanhamento mais individual, personalizado, com comunidade, programas estão com condições diferenciadas de Black Friday, pensadas para facilitar o teu acesso a um processo mais profundo, né? A gente vai trabalhar toda essa parte interna, de mais profundamente de cura emocional, de reprogramação mental, de alinhamento energético, de fortalecimento da tua autoestima, construção dessa tua identidade, né? A gente vai junto construindo essa identidade, né, do passo a passo ali junto comigo, a gente vai trabalhando questões mais profundas, vai olhando para as suas feridas, vai olhando para os teus padrões, né, então isso é porque eu sei que às vezes sozinha, né, por mais que a gente faça alguns movimentos, é normal, né, a gente às vezes voltar para os nossos antigos padrões, a gente se sabotar um pouco, a gente fazer um pouco e daqui a pouco voltar aos mesmos hábitos, então a minha ideia, né, para quem sentir, para quem quiser dar um mergulho mais profundo, para quem quiser ter esse acompanhamento, né, e junto disso tem a comunidade, que são encontros semanais de suporte também, né, que é onde eu sempre trago ainda mais conteúdos, mais práticas para a gente estar ali toda semana já trazendo essa energia para a nossa semana, com movimentos para a nossa semana, então tudo isso é realmente para ajudar, porque a gente sabe que não é um encontro, não é uma vez ou outra a gente tendo contato com isso que a gente vai se transformar, a gente precisa ser alimentada desse ambiente, com pessoas que querem as mesmas coisas, caminhando com pessoas que já estão chegando lá, para a gente ter mais força, né, para estar junto, pegando na mão e se ajudando, então é muito legal, então essa é a ideia, né, para quem às vezes sentir esse mês de novembro tem uma ótima oportunidade, né, que todos os meus serviços estão com um preço diferenciado de Black Friday. Então, para que você não caminhe sozinha, né, nem tome decisões às cegas, eu preparei algo ainda mais especial, né, uma sessão clareza e de direcionamento gratuita comigo, é uma oferta exclusiva para quem preenche o formulário, né, de interesse, que depois eu vou mandar lá no grupo, e nessa sessão individual comigo, né, você vai ganhar em torno de 30 minutos, eu vou te ajudar a entender com profundidade onde que você está travando na sua vida, enxergar as raízes emocionais dos seus padrões, clarear qual caminho seguir, identificar exatamente, né, o que precisa ser mudado, ter um direcionamento alinhado à tua história, à tua energia, discernir qual dos meus acompanhamentos faz mais sentido para a tua jornada, e é uma sessão para te trazer visão, força, estrutura, né, e uma rota clara para a sua evolução. E para participar, né, para ganhar essa sessão comigo, basta preencher o formulário de interesse, que eu vou enviar lá no grupo do WhatsApp, ou para quem está vendo gravado, né, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, e assim que você me enviar, eu mesmo vou entrar em contato com você para a gente agendar essa sessão gratuita. E o lembrete final, né, desse encontro o caminho da autoconfiança e do magnetismo, ele não é sobre ser perfeita, é sobre ser verdadeira, é sobre se reconectar com a mulher que existe em você, inteira, sensível, forte, intuitiva e capaz de muito mais do que imagina. E se sentir o chamado para uma caminhada mais profunda, eu estarei aqui para caminhar com você. Então, esse foi a ideia, né, do encontro de hoje, né, a gente lembrar, né, do quanto o nosso corpo, a gente precisa trazer essas práticas para o nosso corpo ir reconhecendo esse movimento, o nosso corpo já ir ajudando nessas transformações, né, porque quando uma coisa é eu falar que eu me amo, outra coisa é eu fazer movimento com o meu corpo, né, e realmente mostrar para o meu corpo que eu realmente estou disposta a cuidar de mim, que eu realmente estou me amando. Então, é muito importante a gente trazer esses movimentos para o nosso corpo, né? A forma como que a gente escolhe o nosso alimento, a forma como que a gente cuida da nossa rotina, a forma como que a gente... Quais são os vínculos que a gente está permanecendo, os relacionamentos, né? A forma com que a gente permite que as pessoas falem com a gente, que as pessoas nos tratem, que as pessoas
tudo isso vai mostrar, né, para o meu corpo que, opa, isso não está alinhado com a mulher que eu, né, que eu sou, que eu quero me tornar, isso não está alinhado com quem eu acredito que eu mereço, com quem eu acredito que eu mereço, eu não quero que ninguém me trate assim, só que para eu ter esse posicionamento, eu preciso primeiro aprender a me tratar bem, preciso primeiro aprender a me respeitar, aprender a dizer não, aprender a botar limites, né, me botar também um pouco em primeiro lugar, no sentido de, não dá para, Jesus sempre ensinou, né, amar o próximo como a ti mesmo, então a gente ama o próximo, mas a gente não pode esquecer da gente, né, a gente não pode se anular pelo outro, a gente não pode deixar nossa vida de lado pelo relacionamento, a gente não pode botar sempre os outros em primeiro lugar e às vezes deixar os nossos sonhos de lado, às vezes deixar coisas que são importantes para a gente de lado. Então a gente precisa estar observando o nosso dia a dia, quais são os movimentos que eu estou deixando de fazer, que está me mostrando que eu não estou, né, me amando de verdade. Então, o que eu preciso fazer? Então, olhe para a sua rotina, para o seu dia a dia, perceba os seus movimentos, né? Tanto na parte da tua rotina, quanto na parte do teu comportamento, como na parte do teu pensamento, né, na forma como você lida, né, quais são os pensamentos que você tem alimentado. Tudo isso vai impactar a forma com que, sabe, com que o nosso corpo vai sentindo. Opa, eu posso relaxar, sabe? Tem alguém que tá, eu sempre falo, é tão importante a gente voltar para casa e voltar para a gente, né? Porque o teu corpo vai relaxar. Ou tem alguém cuidando dela agora. Ela não está mais esperando isso do outro, da mãe, do pai, do marido. Nananã. E não que a gente não possa ter vínculos saudáveis que são gostosos, né? A gente não está aqui para viver isolado. Mas quando a gente está presente com a gente consegue relaxar um pouco mais o nosso corpo, porque a gente para de esperar do outro, a gente começa a fazer isso por nós. E daí nosso corpo relaxa, e quando ele vai se relacionar, ele não vai mais se relacionar num lugar de carência, num lugar de falta, de um lugar que o outro tem que preencher algo. Não, a gente vai estar inteira com a gente vai aprender a se amar, aprender a se olhar, tá aprendendo a se escutar, a se respeitar, tá se curando, e daí a gente vai para os relacionamentos transbordar tudo isso, né? Então você com certeza vai impactar, isso impacta no nosso relacionamento, impacta na nossa vida profissional, impacta em todas as áreas da nossa vida, na nossa maternidade, né? Então, por isso que o caminho é sempre interno, e fazer esses pequenos movimentos diariamente, né, já vai mostrar para o seu corpo que ele pode, não precisa estar sempre em alerta, não precisa estar sempre, sabe, não precisa estar, porque a gente, ali, né, há muitos anos, às vezes a gente vem, nosso corpo, ele vem sentindo que, opa, né, não tem ninguém aqui, não tem ninguém para cuidar, eu preciso ficar em alerta, porque ela está precisando de carinho, ela está precisando de amor e não tem ninguém para dar. E daí a gente está sempre, né, o nosso corpo está sempre se movimentando com base nisso, com base no medo, com base na carência, com base na falta, com base no medo de ficar sozinha. Agora, quando eu volto para mim e dou tudo aquilo que eu estou sempre esperando de fora, eu já vou passar uma mensagem diferente para o teu corpo, para o meu corpo. Aquele carinho que eu estou sempre lá mendigando, eu começo já a me dar um carinho no banho. Eu já começo cuidar um pouquinho de mim, me sentir gostosa, me sentir cheirosa, fazer as pazes, passar a mão no meu corpo com carinho, isso já vai relaxar um pouco mais, às vezes eu vou conseguir até emagrecer mais, porque quando o corpo ele tá tão estresse, ele não consegue nem, sabe, o estresse ele não deixa o processo, às vezes, da perda de peso acontecer, por quê? Porque eu tô em estresse, eu tô tensa. Agora, quando eu solto um pouco, eu começo a me alimentar bem, eu começo a comer um alimento com consciência, nossa, esse alimento vai me fazer bem, esse alimento é gostoso, eu tô me nutrindo, naturalmente, às vezes as coisas vão acontecendo, o teu corpo mais relaxado, tu vai naturalmente, às vezes, perdendo peso, tu naturalmente vai ficando com um brilho no olhar diferente, a tua pele fica diferente, por quê? Porque tu tá começando a se amar, e o teu corpo vai sentir isso. Então, por isso que eu quis fazer esse encontro, eu quis falar desse pilar físico tão importante, que a gente precisa já começar a botar em prática já para sentir essas mudanças, né? E claro que para aquelas, né, que querem aprofundar um pouco mais tudo isso, né, porque eu sei que os desafios, né, no dia a dia ali são vários, os pensamentos, a forma da gente, o que as relações estão nos trazendo, às vezes a gente não consegue identificar tudo sozinho, a gente não consegue enxergar muita coisa, né? Às vezes alguém olhando de fora, alguém que já trabalha com isso há muitos anos, né, consegue enxergar mais fácil os nossos padrões, as nossas crenças, as nossas feridas, consegue enxergar melhor alguns movimentos que a gente precisa fazer e às vezes não consegue fazer sozinho. Então, né, quem sentir, né, e eu vou deixar lá no grupo lá o formulário para quem quiser preencher e já ganhar uma sessão gratuita comigo para a gente conversar um pouco mais, eu entender os seus desafios, entender pelo que você está passando, né? Vai ser um prazer poder te conhecer melhor, né? E poder contribuir ainda mais na tua jornada. Então, o encontro de hoje era isso, né? Quem tiver, eu vou parar a gravação agora, quem quiser no final, né? Para quem está ao vivo aqui, eu vou deixar um espacinho, que quiser perguntar, quiser conversar um pouquinho, trazer alguma coisa, eu vou. Deixa eu só parar a gravação, a gente já começa a conversar.